Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, já desejando à Igreja Santa um abençoado ano de 2022. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela bênção que o Senhor nos tem dado de podermos viver mais um dia na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tua boa mão estendida. Muito obrigado por tua presença que tem nos cercado e tem, meu Senhor, sido a nossa esperança de cada dia. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de sermos salvos na pessoa do Senhor Jesus, vosso amado, santo e obediente Filho. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue que o Senhor derramou por nós e por se entregares por nós como sacrifício de cheiro suave ao Senhor Deus, vosso Pai. Senhor, nesta noite nós aqui estamos reunidos, nesta primeira Santa Ceia, meu Senhor, do ano de 2022. Muito obrigado, Senhor. O Senhor nos ajudou a chegar até aqui. Obrigado por tuas misericórdias. Abençoa cada um dos teus filhos. Cada lar e cada família, Senhor, esteja guardada, protegida, amparada, provisionada debaixo da tua graça. Senhor, ajuda-nos nesta noite, nos alimentar de ti, nos alimentar da tua palavra, e que nos corações nossos, Senhor, haja gratidão, haja louvor, haja glória para o teu nome. Oramos em nome de Jesus, suplicando também que o Senhor nos perdoe as nossas fraquezas, os nossos pecados, sejam eles por pensamentos, por palavras ou até por obras, porque, Senhor, a tua palavra nos assevera que se andarmos na luz como o Senhor na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de vosso santo Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Obrigado pelo teu perdão, por tua bondade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome assento, queridos. Deus abençoe os irmãos pelas orações por nós sempre. Estamos aqui pela bondade do Senhor. E é tão bom rever os irmãos. Há irmãos ainda que estão viajando, estão chegando. Vamos orar para que Deus guarde, proteja os irmãos que estão viajando, estão retornando, estradas. Vamos orar ao Senhor. Irmão Daniel, Deus abençoe, meu santo irmão. É sempre um prazer, uma alegria ter o irmão conosco. Deus abençoe. Vamos cantar ao Senhor, queridos. Eu escolhi aqui o hino 255 para cantar com vocês. Tem glória para Deus aí, irmão? Tem, né? Quem tem glória diz que dá glória, né? Quem tem glória, dá glória. É o que a gente ouve dizer. Quem tem aleluia, dá aleluia, e por aí vai. Mas vamos nos alegrar na presença do Senhor nesta noite. Deus tem uma palavra para nós, para os nossos corações. Deus que abençoe os irmãos que estão em casa, com câmera aberta ou fechada. Deus abençoe ali os irmãos. Deus abençoe, queridos. A presença de Deus está aqui, está com vocês aí também em casa, viu? O nosso Deus é um Deus onipresente. Glória a Deus. 255, com alegria. Na cruz morrendo o meu Redentor. E no conhecido, todos podem cantar. Louvado seja Deus. Na cruz morrendo meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes, tem seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Cante. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu,
passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Deus quer salvar ao vil malfeitor, como promete, sempre fará. Nele confia, ó pecador, e pela fé vida nova terás. Quando Deus o sangue vir, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Breve se finda a tua luz, e no juízo tu vais entrar. Não te detenhas, vem a Jesus, que teus pecados deseja pagar. Quando Deus, que Jesus passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Que maravilha, que grande amor! Se hoje creres, salvo serás. Cristo te chama, vem pecador, e gozo eterno no céu fruirás. Quando Deus, que Jesus já verteu, passará sem te ferir. No Egito assim sucedeu. Glória ao Senhor. Mais um hino vamos cantar ao Senhor. 247. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. 247. É um hino lindo, gosto muito desse hino. Juntos. Deus nos guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o teu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Ao voltar, Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então, vamos sim formar lá no céu, na eternal mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que é muito breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Ao voltar, Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então, vamos sim formar lá no céu, na eternal mansão. Deus nos guarde, nos conceda a paz, de que tanto carecemos. Ó
enquanto aqui vivemos. Deus nos guarde, nos conceda a paz. Ao voltar, Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. A coroa, então, vamos sim formar lá no céu, na eternal mansão. Glória a Deus. Eu olho para esse hino e fico pensando, quando Jesus voltar, tanta coisa vai acontecer, irmã Nazaré. Tanta coisa vai acontecer quando Jesus voltar. Aliás, que o tempo escatológico, ele começa a se desencadear após a volta do Senhor. Esse é o tempo escatológico, né? Vamos ficar em pé, queridos? Descanse aí um pouquinho a cadeira, deixe o sangue circular. Quantos santos precisam das orações da Igreja de Deus? Eu e meu lar, minha casa, nós necessitamos. E agradecemos mais uma vez as orações dos irmãos. Passamos aí 10 dias aproximadamente nos recuperando. Graças a Deus, pastor Silas já está recuperado também. Alguns irmãos que pegaram aí o Covid estão recuperados e, graças a Deus, se recuperando, né? Alguns pegaram uma gripe muito forte, mas a verdade é a seguinte, irmãos, esta cepa chamada Ômicron, ela se transmite com mais facilidade, porém a letalidade dela é bem menor. Isso daí é científico. Eu acompanho 2 doutoras pelo Instagram, nós estamos sempre aí observando. Não é que nós não temos que tomar cuidado, nós temos que tomar e continuar tomando cuidado. Mas esta cepa, ela se prolifera com maior rapidez. Por isso que os hospitais estão cheios. Mas a letalidade, a mortalidade dela é bem menor. Não estou dizendo que não vão morrer pessoas que pegarem a Ômicron, não é isso. Estou dizendo que o grau de letalidade dela é muito, muito menor. Isso nós ouvimos de médicos, pelo menos 3 médicos, cientistas e infectologistas que eu acompanho aí durante a semana. Então, vamos orando. Um deles até disse que se não inventarem mais uma letra aí para essa doença, ela tende a ir, né? Conforme as pessoas forem se vacinando, conforme as pessoas forem mais conscientes no seu trato diário, né? Ela tende a ir, pelo menos, minimizando. Não acredito que se extingua, mas vai minimizando, né? Vai minimizando. E a Igreja de Deus está orando, irmão. Há povo de Deus orando. A Igreja de Deus está orando. Então, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Silas, dirija-nos a Deus nesta palavra de oração. As irmãs do Círculo de Oração cantam hoje? Cantam, graças a Deus. Então, vamos ouvir depois, após as irmãs do Círculo de Oração. Meus irmãos do púlpito, paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus. Meus irmãos, cumprimento todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Esta paz que excede todo o entendimento. Vamos orar, agradecer a Deus. Realmente estamos aqui recuperados e prontos a servir ao Senhor. Então, oremos com fé e com confiança. Senhor Deus, bendito, eterno e poderoso Salvador. Meu Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui nesta noite, mais uma vez na tua casa, mais uma vez na tua presença santa, mais uma vez, ó Deus bendito, gozando de comunhão com os teus santos. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui está, por aqueles que estão em casa, Senhor, que não puderam estar aqui ou estão trabalhando. Peço que o Senhor estenda a tua boa mão em direção a cada um deles. Dê vitória, Senhor, para aquele que tem clamado a ti, Senhor, incessantemente, insistentemente na tua presença, ó Deus.
que as orações sejam derramadas sobre a tua serva, sobre o teu servo. Tu és poderoso, ó Deus, para responder orações conforme a tua vontade, meu Senhor. Pai bendito, visita o irmão Antônio, Senhor, e a sua casa, que estão se recuperando, meu Senhor, também desta gripe forte, que tem se abatido sobre toda a terra. Meu Senhor Deus, no nome de Jesus, abre portas que estão fechadas, ó Deus querido, dá vitória para os teus filhos. Entra dentro de cada lar, ó Pai, repreende as enfermidades que muitas vezes vêm bater a nossa porta, repreende este demônio devorador, ó Deus. No nome de Jesus, nós somos teus, estamos debaixo da tua potente mão, cremos, ó Deus bendito, no teu agir e no teu operar. Senhor, tu conheces a necessidade de cada um dos teus filhos que está aqui, tu és aquele que sonda os corações, meu Deus bendito, trabalha no íntimo e no interior de cada um dos teus filhos. Senhor, antes que saia uma palavra dos nossos lábios, o Senhor já conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. Estamos diante do Senhor, ó Altíssimo Deus, e coloco diante de ti, ó Pai, cada petição dos teus filhos, e desde já, Senhor, crendo que tu tens nos ouvido, nós te agradecemos, no sublime nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Tome assento. Vamos ouvir as nossas irmãs do círculo de oração. Alguém trouxe um louvor avulso para louvar a Deus? Alguém? Quem tem? Ninguém? Irmão Benjamin? Está lá em cima a orquestra, beija. Gabriel, pegue aqui o CD do irmão Benjamin, por gentileza, filho. Leve lá. Vamos ouvir as nossas irmãs. Após o irmão Benjamin, nós contribuiremos, semearemos e ouviremos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Como Jesus é bom, irmão. Como Jesus é maravilhoso. Cada manhã eu tenho experimentado essa experiência de sentir a presença de Deus. Como é bom isso. Não há nada nesse mundo que se iguale a sentir a presença de Deus. Nada, 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 nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vá adorando esse Deus, irmão. Vá dando graças. Vá dando glória a Ele. A nossa reunião, irmão, não é uma reunião social, é uma reunião espiritual, de comunhão. Glória a Deus. Irmão Orlando, irmã Sandra estão aí. Deus abençoe, queridos. Que bom revê-los. Bom revê-los. Como pode ainda adorar se não tem motivo?
Graças a Deus. Que bênção poder ouvir as irmãs. Dá saudade, né? A gente fica aí um tempo afastado do templo, mas dá saudade. Eu não sei os irmãos, mas eu sinto saudade. Sinto saudade. Sinto mesmo. Vamos ouvir o presbítero irmão Benjamin, louvar ao Senhor. Vamos contribuir, irmão, com dízimos e ofertas para a manutenção da obra do Senhor. Ontem aconteceu algo engraçado comigo. Deixa eu contar para vocês. Eu peguei um Uber de volta para casa. Viemos à oração, peguei um Uber de volta para casa. Esse rapaz começou a conversar comigo, pastor Silas. Ele começou a falar muito mal de pastor. Falar mal de pastor, pastor é isso, pastor é aquilo. Eu deixei ele falar. Pastor só quer ganhar dinheiro. Aí, falei assim, filho, eu sou pastor. Ele quase deu um tranco no carro, irmão. De verdade. Tranco no carro. Falei, filho, eu sou pastor da igreja. O senhor é pastor? Sou pastor. Não tenho salário da igreja. Nós temos uma ajuda da igreja. Não é? Estou desempregado e ele foi se assustando. Eu disse para ele assim, você sabe qual é o salário de um padre? Vocês sabem? Qual é o salário de um padre? E ele foi me ouvindo. Ele falou, não sei. Não sei. Eu disse, então, o padre Fábio de Mello, outro dia, ele disse que ele quis mudar de ordem, porque inicialmente ele era de ordem franciscana, e a ordem franciscana não permite. Tem gente que era católica aqui, a irmã Rosana está confirmando. Então, estou na linha certa. A ordem franciscana, ela não permite que padre tenha algum salário, a ordem franciscana. Então, o padre Fábio de Mello, ele disse o seguinte, eu queria muito ajudar a minha mãe e a minha família. Então, eu pedi baixa da ordem franciscana. E agora eu faço parte de outra ordem. Porque aí eu posso ter um salário e também posso ajudar a minha família cantando. Aí alguém perguntou no programa, e quanto ganha um padre? Ele falou, um padre paroquiano ganha R$5.000 por mês. Aí eu disse para o motorista, você sabia disso? Ele disse, eu não sabia. Não enfia todo mundo dentro de um saco só, filho. Existem bons e existem maus. Mas Jesus disse, eu falei para ele, Jesus disse, pelos frutos se conhece a árvore. Tá bom? Quando ele parou o carro lá em casa, muito obrigado, boa noite, bom ano de 2022, vai em paz, filho, segue o teu caminho. Eu fui dormir, irmão, pensando nessas coisas, sabe? É uma oportunidade, Gabriel, que Deus abre para a gente falar do Evangelho, esclarecer as pessoas da verdade, porque muitas pessoas não sabem. Você sabia, Cláudio? Não sabia, sabia? Sabia, né? Então, do valor do salário de um padre, sabia? Mais ou menos. Então, agora já sabe certo, né? Então, é isso. O nosso dever, irmão, como cristão, como igreja, é esclarecer as pessoas. Falar a verdade. Nós temos que falar a verdade, esclarecer as pessoas. Esse é a nossa missão. Esclareça. Quando você puder esclarecer, falar a verdade para a pessoa, fale. Então, eu não estou dizendo do que me falaram, estou dizendo do que eu vi, do que um paroquiano falou. Simples assim, num programa. Né? Então, maravilha. Está conosco a Rosângela? Fica em pé, Rosângela. Isso, veio cultuar a Deus conosco, filha. Você já é evangélica, já é crente? Não? Já é? Já aceitou Jesus como Salvador? Não é batizada ainda? Não é? É isso? Ainda não é batizada, é isso? Oh, tá ok. É bem-vinda você, viu, filha? É muito bem-vinda no nosso meio. Foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui. Foi o Espírito do Senhor. Você crê nisso? Isso, foi o Espírito de Deus que te trouxe aqui. Estava dormindo? Olha aí, tá vendo? O Espírito de Deus traz as pessoas, né? Deus abençoe, querida. Vamos cumprimentá-la com bem-vindo, irmão? Ela é bem-vinda no nosso meio?
Amém, filha. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Sinta-se bem, essa é a casa de Deus. Deus está aqui. Eu espero que você sinta a presença de Deus nesta casa de oração, tá bom? Deus abençoe. Pode se assentar, fique à vontade, viu? Isso. Irmão Benjamin, vamos louvar ao Senhor, homem de Deus. Depois ministraremos a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Irmãos, amanhã na escola dominical nós estamos estudando o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, profeta que estava no cativeiro. E amanhã nós falaremos sobre Ezequiel, o atalaia, sobre a casa de Israel. Escola dominical, às 9 horas, até no máximo 10h30, aí, passando um pouquinho, nós estamos encerrando. Mas venham, senhores do púlpito, por favor, amanhã escola bíblica, né? Todos os irmãos, pegue a sua revistinha, pague, pastor, não consigo pagar, fala com a gente, só consigo pagar metade, enfim, mas, né, nós vamos, aí o importante é aprender a palavra do Senhor nosso Deus, isso é importantíssimo. Nós estamos estudando um livro, irmão, de suma importância. Olha, eu me atrevo a dizer que poucos crentes entendem esse livro aqui. Poucos crentes entendem o livro de Ezequiel. Então, nós precisamos estudar para entender. Vocês entenderam, amados? Amém? Vamos semear na obra de Deus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o hino. Quem dá mais por essas vestes sujas? Quem dá mais por esse manto carmesim? Inocente, todo imaculado, que eram seus. Quem dá mais porque ninguém se manifesta? Até parece que não tem nenhum valor. Este homem todo retalhado, ele é o amor. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pensou a vida pra saber? Se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer, quem traçou o seu itinerário pra gaivota pelo seu caminho, foi Jesus, o homem da coroa de espinho. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz por os meus pecados. Aleluia. Ele é o tudo que nós temos, Ele é o rei, não é ninguém comum. Apesar de não ter prata, ouro sobre sua cabeça, mas ele tem o vinho que é melhor. Quando fala é uma canção, e se canta, encanta, rasga o peito ao meio, sara o coração. Quanto vale mesmo o preço da pureza? Quem pensou a vida pra saber? Se o dinheiro paga a liberdade de alguém condenado a morrer, quem traçou o seu itinerário pra gaivota ter o seu caminho, foi Jesus, o homem da coroa de espinhos. Foi Jesus, o
o homem da coroa espiu. Foi Jesus, o homem da coroa de espinho. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor em favor do pastor Marcos, que irá ministrar neste momento a palavra do Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em Tua presença, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez na Tua casa de oração nesta hora. Ó Deus, neste momento importante, ó Pai, do culto, desta reunião, aonde, Senhor, estamos nos preparando, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Assim como os Teus filhos saíram, ó Pai, dos seus lares, e estão, ó Deus, sedentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós somos necessitados da Tua palavra, da Tua exortação, orientação, ó Pai. Usa o Teu Filho mais uma vez, assim como tem usado na ministração, explanação da Tua palavra, meu Pai. Que possamos sair daqui edificados e diferente da forma que entramos, através da transformação que só a Tua palavra pode fazer. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias. Todos trouxeram Bíblia? Isso. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 3. E o verso 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Nós conseguimos colocar no telão o versículo? Dá para colocar o verso no telão? Eu vou aguardar os irmãos para nós lermos todos juntos. Muito bem. Vamos ler juntos este verso? No 3. 1, 2, 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Mais uma vez. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Todos digam amém. Tomem assento, queridos, tomem assento. Uma palavra breve para a nossa meditação, mas esta é a palavra que o Senhor falou ao meu coração para compartilharmos nesta noite. Qual o tema? Crentes carnais. Diga assim, crentes carnais. Irmãos, a igreja de Corinto, ela, muito embora fosse uma igreja que nós conhecemos como tendo todos os dons espirituais, mas esta igreja, ela se enveredou por um caminho que não deveria se enveredar. A igreja de Cristo, ela é composta por pessoas que foram chamadas para fora de um sistema mundano, de um sistema dirigido pelo Deus deste século. Eu vou trocar isso em miúdo para os irmãos.
A igreja, ela é, na sua essência, formada, aliás, que o próprio termo igreja, e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, o termo igreja, ela vem do original, do grego, que é eclésia. Eclésia traz o significado de assembleia. Assembleia daqueles que foram chamados para fora. O que significa isso? Significa que, na antiguidade, quando havia um assunto para ser tratado na comunidade, um arauto, ele ia em praça pública e fazia uma convocação, como se dizendo, saiam para fora de vossas casas. Há um assunto que nós precisamos tratar. E aí, cada um ia saindo da sua casa, iam todos para a praça, e ali eles formavam uma assembleia. Assembleia dos chamados para fora. Este termo passou a ser empregado no que toca, no que tange a igreja, porque a igreja, hoje, são aqueles chamados para fora do sistema deste mundo, do qual o apóstolo diz que é gerido, dirigido pelo Deus deste século. Tanto que o texto diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não creiam. Então, esse sistema mundano, irmão, é gerido pelo Deus deste século. Mas a igreja, eu e você, nós fomos chamados para fora. Dê glória a Deus por isso. Nós fomos chamados para fora. Nós fomos iluminados pelo Evangelho, pela luz do Evangelho de Cristo Jesus. Hoje somos uma assembleia dos chamados para fora. Este é o sentido. O propósito de Paulo, meus irmãos e irmãs, ao escrever esse capítulo, foi corrigir um problema recorrente na igreja de Corinto e que, infelizmente, persiste até o dia de hoje. Persiste até o dia de hoje. Que problema? A carnalidade extravasada pelos crentes coríntios. Eles extravasavam carnalidade. Os crentes de Corinto, eles queriam servir a Deus e servir aos seus desejos carnais. É impossível. É impossível servir a Deus e, ao mesmo tempo, servir aos desejos carnais. É impossível. Jesus disse que de uma fonte não pode sair água doce e água salgada, 2 tipos de água, não pode. Jesus disse que um servo só não pode servir a 2 senhores. Paulo, pelo Espírito de Deus, disse, não podeis participar da mesa dos demônios e participar da mesa do Senhor. E ele está falando exatamente o que estes crentes faziam. Participavam do que queriam participar e depois vinham à mesa do Senhor. Paulo diz, vocês não podem fazer isso. Não é desta forma. Então, não se pode servir a Deus e servir aos seus desejos carnais. Não dá, irmãos. Porque o Senhor, ele não aceita um coração dividido. Nada que nós façamos para Deus, ou queiramos, ou auspiciemos fazer para Deus com o coração dividido, o Senhor aceita, ele não aceita. Ou somos todos do Senhor, ou não somos do Senhor. É o que está escrito no texto sagrado. Muito bem. Os crentes de Corinto não estavam mais se preocupando em diariamente mudar suas atitudes carnais diante de Deus. Os crentes coríntios não estavam mais preocupados em mudar as suas atitudes diante de Deus, em melhorar as suas atitudes diante do Senhor. Eles não estavam mais preocupados com isso. Os crentes de Corinto estavam tolerando práticas pecaminosas no seio da igreja, tolerando. Está aí no texto. E nós não podemos, custe o que custar, tolerar práticas pecaminosas no seio da igreja de Deus.
Não podemos tolerar, porque isso trava o crescimento da igreja, irmãos. Trava. Vocês se lembram da dificuldade que o general Josué teve quando Acã pecou e escondeu o seu pecado? A Bíblia diz que Israel saiu para a batalha contra uma pequena cidade, salvo engano da minha parte, a cidade de Ai ou Ai. E a Bíblia diz que os soldados dessa cidade colocaram o povo de Israel para correr, colocaram os soldados de Israel para correr. E eles chegaram correndo no arraial. O Josué, quando viu aquilo, falou: o que aconteceu? Derrubamos as muralhas de Jericó e agora corremos desse povo? E a Bíblia diz que o general Josué se prostrou um dia inteiro, buscando a Deus, dizendo: o que aconteceu, Senhor? O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a congregação? O que aconteceu? E a Bíblia diz que o general Josué se prostrou um dia todo na presença de Deus, até que ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor disse: Israel pecou. Há algo que foi consagrado a mim, eu disse, para não tocar, e Israel tocou. Porque tem coisa, irmão, que Deus revela, que Deus mostra. Mas nem tudo Deus mostra ou revela. Nós precisamos dar atenção para isso. E não nos omitirmos. Sermos crentes omissos, não. De forma nenhuma. E aí os irmãos já sabem o que aconteceu, o desenrolar da história. Foram lançando sortes, e lançando sorte, e vai até que a sorte caiu sobre Acã. E Josué diz: Acã, dá glória a Deus, fala o que aconteceu, fala o que você fez. Ele disse: é verdade. Quando nós invadimos Jericó, eu vi lá uma capa babilônica, eu vi lá uma cunha de ouro, e eu peguei e escondi, está lá debaixo da minha tenda. E a congregação sofrendo. Pecado escondido. Os crentes de Corinto, irmão, eles estavam tolerando práticas pecaminosas no seio da igreja. E isso não mais incomodava eles. Os crentes de Corinto se reuniam para ouvir, mas não estavam aceitando mais o ensino, e nem os pastores da igreja, nem os ministros de Deus. Eles não estavam aceitando nem a pregação, nem a ministração da palavra, e nem os ministros de Deus. Ou seja, eles estavam entrando pelo caminho da desobediência, pelo caminho da rebelião. Desobediência e rebelião são coisas nojentas diante de Deus. São coisas que fedem diante do Senhor. São coisas podres diante do Senhor. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, que a desobediência e o rebelde para Deus é feiticeiro. Deus trata rebelde e desobediente como feiticeiro. Está lá, abra lá, 1 Samuel, capítulo 15 e 23. Muito bem. Mas o que é que gera crentes carnais? O que é que gera crentes carnais? Como é que nascem crentes carnais? Eu abro um parênteses para dizer o seguinte: crentes carnais existem, viu, irmão? Não deveria. De tanto ensinamento que nós temos, não deveria. Mas existe e, infelizmente, ou felizmente, entre aspas, existirá até o arrebatar da igreja. Até o arrebatar da igreja. Mas o que é que gera crentes carnais? O espírito mundano em pessoas na igreja. Isso gera crentes carnais. Aliás, que quando líderes usam métodos carnais para atrair pessoas, esses métodos carnais atraem pessoas carnais. Se usa show para atrair pessoas para dentro do templo,
estas pessoas todos os dias vão querer. Estão entendendo? É dessa forma. É dessa forma. Então, o que é que gera crentes carnais? O espírito mundano em pessoas na igreja. É quando crentes, ao invés de se espiritualizarem, se mundanizam. Irmãos, que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia de nós. Ao invés de nos espiritualizarmos ou nos voltarmos para Deus, nos mundanizarmos. Que Deus nos guarde, irmão, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. O que é que gera crentes carnais? Ao invés de influenciarem positivamente, se deixam influenciar por sua natureza carnal, influenciada pelo mundo. É assim. Ah, fulano briga, então eu vou brigar também. Aqui dentro da igreja? Não. É quando crentes que deveriam já ter nascido de novo e viver uma vida nova em Cristo, continuam com práticas carnais e mundanas, continuam sendo odres velhos. O Senhor Deus quer que nós sejamos odres novos. Diga para quem está pertinho de você, diga: santo, irmão, irmã, seja um odre novo. Sobre odres novos, o Senhor, Ele derrama vinho novo, irmão. Jesus disse: não se coloca vinho velho em odres novos, porque vai estourar o odre. Não é isso? Então é desejo do Senhor que nós sejamos novas criaturas. Odres novos, louvado seja Deus. O odre novo, irmão, ele é seco. Você dá paz do Senhor para um odre velho, né? Para um odre seco, paz do Senhor. Não tem aquele, sabe? Você não sente para um odre velho. Você não sente. Não sente. Que Deus nos ajude, irmão, a ser odres novos. Diga amém, meu santo. Que Deus nos ajude a ser odres novos. Odre velho, não. Seco, não. O Senhor diz: derramarei água sobre a terra seca e farei arrebentar rios no ermo. Louvado seja Deus. Todas as vezes que nós vimos para a casa do Senhor, nós temos que sair encharcados, irmão, da graça de Deus. Sabe? Sair com o nosso odre cheio do vinho novo da graça de Deus. Mas os crentes de Corinto não estavam assim. E a frustração de Paulo, irmão, é exatamente esta. Ele queria falar a crentes espirituais, mas infelizmente os crentes ainda eram carnais. Está aí no verso 1, ele diz: olha, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Meus santos, existe uma clara divisão de classes de pessoas na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento. E quando nós falamos em homem, é homem e mulher. Mas o texto sagrado diz a respeito do homem natural. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Não compreende. O homem natural vê um crente falando em línguas estranhas, ele não entende. Para ele, fulano está louco. Que isso? Mas os textos bíblicos do Novo Testamento nos falam também a respeito do homem espiritual. Homem espiritual. Nós vamos falar um pouquinho, mas não é o nosso foco hoje. E os textos sagrados, inclusive este, nos fala a respeito do homem carnal.
E Paulo não estava escrevendo, ele não escreveu para as pessoas do mundo, ele escreveu para a igreja. Ele escreveu para nós, porque se esta carta chegou até nós, é porque o Espírito de Deus sabia que existiriam na igreja pessoas carnais. Nós conseguimos corrigir isso na nossa vida, irmãos? Sim. Sim. Basta nós querermos. Então, Paulo, nesse texto, ele identifica os crentes carnais, crentes guiados pela sua velha natureza. Existe? Existe. Existe. Crentes carnais são crentes porque creem, mas ainda são guiados pela sua antiga natureza. É ainda aquela pessoa que lá no mundo ele xingava, ele vem para a igreja e não muda. Fica aí, veste um terno, põe um sapato, põe uma gravata, mas apareceu uma oportunidade, solta um palavrão, solta uma palavra, fala uma... Carnal. Carnal. Vem para a igreja, fica no meio do povo, mas não muda. Ou senão se tornou um odre tão velho que voltou às práticas antigas. Ah, comigo é assim. Fez assim, eu faço assim. E o Paulo, ele identifica esses crentes aqui que resolveram, ao invés de serem guiados pelo Espírito de Deus, ser guiado pela sua natureza. Porque, preste atenção numa coisa, irmão, tem gente que pensa que, quando aceita Jesus, vai para o tanque batismal, desce as águas batismais, se levanta dela, virou anjo. Não é assim. Eu já disse para os irmãos que Santo Agostinho de Hipona, ele tem uma frase muito, muito célebre. Ele disse assim: eu pensei que quando eu me batizasse, eu deixaria no tanque a minha velha natureza, mas eu descobri que a miserável sabe nadar. E nós temos que tomar cuidado, né, irmãos? Nós temos que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado, porque a minha velha natureza está aqui. E muitas vezes ela é instigada, até por crentes carnais dentro da igreja, que te instiga. Eu vou falar até ele falar. Eu vou mexer até ele falar. Eu vou... São pessoas que ainda são guiadas pela sua natureza carnal, que está aí. Ela está aí, irmão. Alguém um dia perguntou, eu já disse isso aqui, mas como é pertinente ao texto, eu vou relembrar vocês, no início desse ano, para que a gente tenha um ano maravilhoso na presença de Deus. Alguém disse, dentro do ser humano, do crente, habitam 2 leões. Quem vence? A resposta é, aquele que eu alimento mais. Se eu alimentar mais a minha natureza espiritual, ela sobrepuja a natureza carnal. Mas se eu alimentar mais a minha natureza carnal, ela sobrepuja a minha natureza espiritual. É assim que funciona, ponto. Assim que funciona. Se eu deixar a minha natureza carnal sobrepujar a minha natureza espiritual, irmão, eu me torno um crente carnal dentro da igreja. Aí eu não concordo, aí eu não sei, tinha que ser eu, não sei o que. E está dentro da igreja. Mas é carnal. Deixou a natureza carnal sobrepujar, deixou o leão da carnalidade sobrepujar. E para que presta isso? Para nada. Para nada. Mirra a vida espiritual. A pessoa vive uma vida espiritual mirrada, igual a mão daquele homem.
Então, Paulo ele identifica essas pessoas. Quem é o crente carnal na igreja? Em primeiro lugar, está aí no texto. Você está com a Bíblia aberta? Então, vamos junto. Vamos descobrir quem é esse ser. Né? Quem é o crente carnal? O verso 1, Paulo diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Quem é o crente carnal na igreja? É o menino. É o crente infantil. É o crente imaturo. Quando nós lemos o texto sagrado na vertente original, diz que é o infantil, o imaturo, a pessoa sem maturidade. É o chamado crente criança. É assim, pastor Silas. O texto original diz isto. O crente infantil, irmão, imaturo, age como criança mesmo. Quer ganhar no grito ou no choro. E muitas vezes é aquele choro vitimizado. Outro dia eu estava no shopping. De vez em quando sobram 10, 20 reais, a gente vai lá no shopping tomar um sorvete no McDonald's. Já foram? Casquinha de baunilha. E eu estava lá. Aí eu vi uma criança, irmã Regina. Né? Criança. O pai não fez a vontade, aí ela começou. Eu não quero. Irmão Cláudio do céu. Aquilo eu... Aí você começa, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Ainda bem que não é meu. As irmãs já viram isso? As irmãs atrás já viram isso? Já, né? Já viram. Como se não bastasse aquela criança querer ganhar no grito, ele percebeu que o pai andou 2 metros, não deu trela, ele começou a chorar. Mas não caiu uma lágrima, irmão. Não caía, Benjamin. Irmão, não caiu uma lágrima. E eu olhando aqui. E interessante, irmão, que quando a gente... Eu gosto muito de observar as coisas, porque não observar, pastor Alcides, Deus nos dá uma mensagem. Eu me lembro de um obreiro que estava lutando com Deus em oração. Senhor, me dá uma mensagem. Eu preciso, Senhor, de uma mensagem para levar para a igreja. Aí ele estava saindo para a igreja, sem nada. Porque às vezes a gente não tem nada, irmão. Se não for Deus, não tem nada. Aí ele estava saindo para a igreja, pastor Silas, de paletó, né, internado. Quando ele vai fechar a porta do carro, ele deixou o dedo. A porta fechou no dedo. Aí ele, ai! Aí o Espírito falou, fale para a igreja a respeito dos membros do corpo. Que coisa linda, irmão. Tem gente que pensa que mensagem de Deus é assim, ó. Mensagem de Deus a gente tira na caixinha de promessa. Coisa nenhuma! Mas o crente carnal é o imaturo, é o chamado crente infantil, imaturo, age como criança. Né? Bate o pé, quer ganhar no grito, chora sem derramar uma lágrima. É o crente infantil, não aguenta doutrina, é carnal. O crente infantil imaturo não consegue ouvir um não. O pastor ele pode falar sim, 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 sim o ano inteiro. Se falar não, não presta mais. Já era. Presta. Por quê? Carnal. Já viram essas pessoas? Há pessoas que você faz o bem, faz o bem, faz o bem, ajuda, faz o bem, faz o bem. Aí você, por um descuido, olha, não, agora não vai dar. A pessoa esquece tudo que você fez de bom, tudo. E te condena só por aquilo que você não conseguiu fazer. Já aconteceu com você? Ser humano. O crente criança, imaturo, ele quer brigar, faz bico, fecha a cara. A Evelyn está aí, né, Wilson? Deixa eu usar um exemplo
Outro dia eu vi o Wilson e a Evelyn dando bronca na Lívia. Na Lívia. Ela não bateu o pé. Ela não chorou, mas ela fechou a cara. Foi para o quarto. Não bateu o pé. Eu até prefiro que bata o pé, pelo menos a gente vê, né? Chora. Deu showzinho, mas ela não, pastor Silas, irmão Denilson. Ela fechou a cara. Fechou a cara, pastor Alcides. Com 1,90 m que ela tem, né? Fechou a cara. Foi para o quarto. E não quis falar mais com ninguém. Aí eu me lembrei que tem crente assim, crente carnal. Às vezes ele não se vitimiza chorando. Ele não bate o pé. Mas ele fecha a cara. Vem para o culto com a cara fechada. Vem para o culto com a cara fechada. Vem para o ensaio com a cara fechada. Vou dar glória a Deus? Não. Vou para o ensaio? Não. Com a cara fechada. É um crente carnal. Quem é o crente carnal? Esse. Crente carnal, irmão. Quer brigar, faz bico, fecha a cara quando não se faz a vontade dele ou dela. É carnal. Age igualzinho criança, irmão, sem maturidade. Crente maturo, menino, criança, não dialoga. Eu pergunto para os irmãos, criança dialoga? Vamos falar a verdade. Talvez uma ou outra, irmão, que tem um QI de 300 e... Mas criança não dialoga. Tá viu? Você fala uma coisa para criança, estou falando criança, irmão, criança. Acepção pura da palavra, criança. Aí a criança olha para você e fala assim, vamos dialogar? Vamos dialogar, pai? Vamos dialogar, mãe? Criança não faz isso. O crente menino, o crente criança, o crente maturo, o crente carnal, ele não dialoga. Alguém pode estar pensando, mas pastor, Jesus não disse que nós temos que ser como criança? Interprete o texto, por favor. Jesus disse que nós deveríamos e devemos ser como crianças sem malícia, sem maldade. Em contrapartida, ele disse, sede simples como pombas, mas prudente como serpentes. Crente carnal, criança, menino, imaturo, gosta de exigir. É igual criança mesmo. Eu quero. E se não faz a vontade, se joga no chão. Eu vi isso outro dia. A criança não bateu o pé, não chorou, mas se jogou no chão. Falei, meu Deus do céu. Se jogou no chão, irmão. Eu acho que eu sou meio perseguido por isso, porque toda vez que eu saio, eu vejo uma situação dessa. Difícil. A criança se jogou no chão. Falei, mas valha-me Deus. A criança se jogou no chão. Eu quero. Se não faz a vontade, se joga no chão. Quer chamar atenção. Quer que todo mundo veja o show. Aí fico pensando, que bonito, né? Crente carnal. Mas eu estava lendo esse texto e o Senhor falou no meu coração que ele vai começar a dar algumas palmadas em crentes infantis. O Senhor vai começar a dar algumas palmadas em crentes carnais, crianças espirituais. Eu quero ler com vocês carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 13. Diga para o seu irmão que está do seu lado, irmão, aguenta aí. Vai, irmão, aguenta aí. Vamos. Efésios capítulo 4, verso 13. Deixa eu ver aqui se eu acho. Efésios capítulo 4, verso 13, até o verso 18.
Olha só. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Irmão, a expressão aí varão perfeito é varão completo, é pessoa madura. Até que cheguemos à maturidade, o texto quer dizer. A varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais... Não, eu quero que vocês falem. Para que não sejamos mais... meninos inconstantes, levados em toda a roda por todo vento de doutrina. Menino é assim, crente carnal é assim. Há movimento ali, ele vai. Há movimento lá, ele vai. Há movimento aqui, ele vai. Quando acaba o movimento, acaba o fogo. Levado em toda a roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, ele diz, vamos seguir a verdade em amor e vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Mas a orientação aí é para não ser mais menino. Lembrei até do Ailton agora, menino. Quem é o crente carnal? E eu caminho aqui para o final, em 9 minutos. Quem é o crente carnal? Resposta: crentes que agem conforme as obras da carne. Olhe aí para o versículo 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo no meio de vocês inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque a pessoa carnal, ela não olha para Cristo, ela olha para as pessoas. Ela olha, o foco dela não é Cristo, o foco dele não é Cristo, são as pessoas e as circunstâncias. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, vocês estão andando não segundo Deus, mas segundo os homens. Segundo os homens. Não é? Quem é o crente carnal? Crentes que agem conforme as obras da carne. O versículo 3 aí, irmão, ele elenca, ele cita 3, né? Mas Gálatas 5, versos 19, 20 e 21, eu quero ler esse texto com os irmãos. Bíblia para nós hoje e sempre. Gálatas 5, abra aí a sua Bíblia. Vamos embora. Gálatas 5, versos 19 e 20 e 21, amplia essa lista de 1 aos Coríntios capítulo 3. Porque olhe o que o texto diz. Porque as obras da carne são manifestas. Olhe para cá, irmão, o que é que o texto está dizendo? Que uma hora ou outra, o crente carnal, ele mostra as unhas. Ele mostra a sua carnalidade, uma hora ou outra, uma hora ou outra. A Bíblia diz que não há nada escondido que não seja revelado. Nada. Passe o tempo que for. É por isso que agora está explodindo um monte de tranqueira aí no mundo gospel. Porque não há nada oculto que não seja revelado, gente. Muito bem. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Olha, tudo isso aqui é obra da carne, viu? E crente carnal pode até não produzir todas, mas produz alguma coisa. E o apóstolo Paulo escreve, olha, prostituição aqui, irmão, não tem a conotação totalmente de sexo, sexualidade, não. Mas a prostituição aqui é tudo que é mistura. Quando se mistura evangelho com coisa do mundo com evangelho, e vira aquela mistura, o sincretismo religioso, uma hora tem que usar sal grosso, outra hora enche uma bexiga. Outro dia eu fiquei sabendo de uma igreja aí, irmão, de uma denominação, pastor Alcides, que pegou esse versículo que Jesus disse que nós temos que ser crianças, e o líder ensinava, todas as irmãs têm que trazer boneca, e todos os irmãos têm que trazer carrinho no culto. Vocês acham que é conversa minha? Pesquise. Eu fiquei sabendo, irmão. Um líder besta. Que isso? É outra coisa? Pegou o versículo, nós temos que ser crianças. Jesus disse, então, a partir de hoje, irmãos, tragam bonecas. E os irmãos tragam carrinho. E virou aquele banzé, irmão.
As irmãs com boneca, os irmãos com carrinho. As irmãs com boneca, os irmãos com carrinho. Igreja. Verdade, irmão. Verdade isso. Verdade, meus santos. Graças a Deus que nós somos guardiões da sã doutrina de Deus. Porque senão, irmão, pasmem vocês, é verdade isto. É verdade. Mas enfim, olha aí. Mistura prostituição, impureza, lascívia, idolatria, a feitiçaria aqui, ó. Feitiçaria. Feitiçaria aqui no original grego é farmaqueia. Feitiçaria, inimizades. Ah, eu não sou feiticeiro, mas se você tiver alguma inimizadezinha na igreja, é crente carnal. Está aqui na lista. Inimizade, porfia, emulação. Sabe o que é emulação? Sentimento de competição. Se fosse eu, seria melhor. Se fosse eu, sairia melhor. Se eu fizesse, sairia melhor. Isso é emulação. Sentimento de competição. Deus nos guarde. Que não tenha, que não exista no nosso meio esse sentimento chamado sentimento de competição, de emulação. Eu tenho dito para esse moço aqui, quando eu às vezes saio de férias, eu disse para ele, ó, irmão Silas, vou sair de férias, certo, filho? Vou sair de férias, mas olha, se eu tiver uma notícia que você pregou e Jesus batizou 50 com o Espírito Santo, salvou 25, renovou a igreja, eu vou ficar alegre. Porque não tem que ter competição, irmão. Não tem. Isso é nojo a Deus. Deus sente nojo. É obra da carne. Fede diante de Deus. Ah, eu canto melhor, eu prego melhor. Deus corta o nosso fôlego. Tchau. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia que é divisão, inveja, homicídios. Crente carnal mata com a língua. É um homicida. Invejas, homicídios, bebedices. Ué, mas crente carnal bebe? Ai, ai. Glutonarias, coisas semelhantes a essa. Significa que a lista ainda se expande. Não é, como nós diríamos no direito, um rol taxativo, um rol fechado. Não. Não. Se expande. Coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não, aí é taxativo, não herdarão o reino de Deus. Ponto. Crente carnal. Efésios capítulo 4, verso 25 a 32, não vai dar tempo de ler, amplia ainda mais essa lista, porque ratifica os textos anteriores. Diz assim, olha, quem furtava não furte mais. Quem mentia não minta mais. Inclusive no versículo 27 de Efésios 4, diz assim, não deis lugar ao diabo. Silas fala ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Porque o crente carnal vive dando lugar ao diabo. O crente carnal vive abrindo brechas. O crente carnal é chamado ou conhecido como crente vacilão. Porque vive vacilando. Crente carnal só escuta, mas não ouve. Você quer saber se a pessoa ouviu o que nós estamos pregando aqui? Saia lá no portão, dê 10 passos para frente e pergunte: o que foi que o pastor pregou? Porque o crente carnal, ele só escuta. Nós temos 2 orelhas, um pavilhão auditivo, nós escutamos. Mas o ouvir, irmão, é prestar atenção com a alma, com interesse. Meu Deus, eu quero aprender. Eu quero aprender porque eu quero ir para o céu. Isso é ouvir, irmão. Isso não é só escutar, isso é ouvir. E aí lá na frente, você aplicar. Isso é ouvir. Eu ouvir quando a Bíblia diz assim, ouçam! O texto sagrado está dizendo, ouçam com interesse. Porque se eu quiser, eu ouço com desinteresse. Se eu quiser, eu estou conversando com a pessoa, olhando para ela, mas eu não estou olhando para ela, eu estou olhando através dela.
sem interesse nenhum. Crente carnal, ele escuta, mas ele não ouve. Não ouvindo, não desce para o coração. Não descendo para o coração, para que ele vai praticar? O crente carnal pensa que sempre terá o mesmo vigor carnal que o instiga. E eu vou explicar isso aqui. O crente carnal, irmão, pensa que ele sempre vai ser o último biscoito do pacote, o último gole de Coca-Cola. Não vai, não. Ontem, eu estava saindo com a minha esposa de carro, e eu encontrei um moço, que a Kelly conhece, irmão Silas conhece, o Fernando Pinguela. Olha o nome do cidadão. Fernando Pinguela. Sabe quem é, Kelly? É aquele que subiu em cima do carro da sua mãe e sapateou em cima dele. Claro, ele era jovem, moço forte. Pintava o sete, desculpe a expressão, lá no nosso condomínio. Imagina, irmão, ele pegava um botijão, a Célia morava aqui no quinto, ele morava no quarto, ele pegava o botijão louco, de droga, de bebida, e ficava batendo no chão, o botijão de gás. Forte. E xingava crente. Mas ontem nós encontramos o Fernando Pinguela. Cabelo branco, rugas no rosto. A Andréia falou, bom dia, Fernando. Ele não ouviu, está surdo. O crente carnal pensa, irmão, que sempre vai continuar enfrentando, estufando o peito igual pombo, falando eu não concordo. Não, calma. Eu gosto daquele hino da Lauriette que diz, existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Olha que palavra Deus nos está dando no início do ano, para a gente ter um ano abençoado. Sem ser crente carnal. Olha que coisa. E eu me lembrei desse Fernando. Foi ou não foi, querido? Andréia, na cara dele. Bom dia, Fernando. Ele passou. Parecia um zumbi, pastor Silas. Velhão. Está até usando máscara agora. Mas antes acontecia. Parece o crente carnal na igreja. Acontece. Mas não vai ser sempre assim, filho. Tome tento. Não é só o evangelho que ensina, a vida também. Eu fui me alistar no exército, estávamos lá 4 horas da manhã, tinha um engraçadinho na ponta, Silas, da fila, fazendo gracinha na frente do tenente, irmão Adriano. Fazendo gracinha, não sei o que a gente está fazendo aqui, essa hora, eu podia... Aí o tenente olhou e falou assim, você quer experimentar o bico do meu coturno? Quer experimentar o bico do meu coturno? Eu vou ensinar para você a cor do inferno. A cor do inferno é verde. Verde oliva. Saia daí e vá para a última fila. Para o último da fila. O cara foi. E aí? Adiantou, irmão Daniel? Querer pousar de... Não adianta. É por isso que a Bíblia diz, meus santos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque no tempo dele, ele exalta aquele que se humilha. Glória ao nome do Eterno! Glória a Deus. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender. Quem é o crente carnal? É o crente que não prestigia o corpo de Cristo, mas ele prestigia grupo, grupinhos, grupelhos, panelinhas. Está aí no versículo 4. No versículo 4, não estou falando de mim. Olha os crentes carnais. Olha o que eles faziam. Olha o Paulo, irmão, falando. Por quê? Versículo 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Olha o que os irmãos de Corinto estavam fazendo. Eu sou de fulano. Eu sou de Bertano. E começaram a criar grupelhos. Então, quem é o carnal? É aquele que não pensa no corpo. É em prol do corpo, é em prol da igreja, mas pensa em grupelhos, igual esses irmãos aqui. Essas pessoas são carnais, tremendamente carnais. Puramente.
sistematicamente carnais. Está aí no texto. Olha o que Paulo diz. Porque quem é Paulo? Quem é Apolo? São ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Aí ele diz, eu plantei, o Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Sabe o que significa isso? Que existem os que plantam e existem os que regam, mas nós não somos nada, porque quem dá o crescimento é Deus. Eu canto, eu prego, eu toco, o outro ora, o outro jejua, o outro faz uma visita, o outro contribui, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas o crente carnal não se preocupa com o galardão divino. O crente carnal, ele se preocupa com a recompensa que vem do ser humano. O crente carnal não se preocupa, olha, não importa, o meu galardão vem do Senhor. Naquele dia eu recebo. O crente carnal não. Ele está preocupado com reconhecimento humano. Está aí no texto. E por fim, o crente carnal, se preocupando com o reconhecimento humano, ele não se importa com o tipo de obra que ele faz, irmão. Pode até ser de madeira, de feno, de palha, para ele não importa. Está aí no texto também. Obra de madeira. Que obra de madeira, irmão? Obra de madeira, de feno e de palha são obras que crentes carnais fazem para aparecer. Mas a madeira, se você passar ela pelo fogo, se você passar a palha pelo fogo, se você passar o feno pelo fogo, agora tente passar o ouro. Passe a prata. Passe pedras preciosas pelo fogo. Do outro lado sai ouro. Do outro lado sai prata. E do outro lado sai pedra preciosa. Não sai cinza. É isso que importa diante de Deus, irmãos. É isso que importa. O crente carnal, ele faz sempre com uma contendazinha. Contendazinha. Faz, mas sempre com uma contendazinha. Crente carnal não sobe para o céu no arrebatamento da igreja. Não sobe, ponto. Não sobe. Então, irmãos, fica aqui o exemplo, ou o mau exemplo da igreja de Corinto. E a orientação. Qual a orientação, pastor? A orientação para mudar. Eu posso mudar, irmão. Coloque aí a sua mão no coração. Diga com sinceridade, de você para você mesmo. Diga assim, eu posso mudar. Eu posso mudar, irmão. O mudar não está no pastor da igreja. O pastor da igreja não muda ninguém. O pastor da igreja não muda ninguém. Porque pessoas não conseguem obedecer coisas simples. Conseguem. Pessoas carnais não conseguem obedecer coisas simples. Simples. Não consegue. A mudança, ela acontece quando eu quero. Eu quero. Eu preciso. O meu endereço não é ficar nessa terra. O meu endereço é ir para o céu. O meu endereço é morar para sempre com o Senhor. Como cantava irmão Esdras, lá do Pernambuco, irmão Benjamin. Ele dizia, um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, ele voltará. Um dia só me bastará. Um dia. E ele dizia, um dia eu vou subir ao céu, deixar este torrão ao léu, não quero saber de ficar, um dia voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador,
apenas eu retenderei ao vinde do Senhor. Isso é maravilhoso. Esse é o crente espiritual, irmão. Ah, pastor, você falou tanto do crente carnal, Quem é o crente espiritual? Em síntese, em suma, resumindo, o crente espiritual é aquele que se deixa dirigir pelo Espírito de Deus. Quando ele fala, ele pensa para falar. Quando ele age, ele pensa para agir. Ele pensa, será que o que eu vou falar não vai machucar? O crente espiritual é aquele que produz o fruto do Espírito, ou que permite que o fruto do Espírito Santo seja produzido na vida dele. Esse é o crente espiritual. Gálatas 5:22 fotografa o crente espiritual. Quem é o crente espiritual? Aquele que produz caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Esse é o crente espiritual. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe a igreja. Quantos de nós recepcionam essa palavra de Deus na alma e no coração? Digam amém. Não sejamos crentes carnais, irmão. Diga assim, crente carnal, jamais. Crente carnal, jamais. Além de entrar no céu, ainda perde tempo na igreja. Perde tempo, irmão, perde tempo. Além de perder tempo na igreja, chegou no final, ainda não sobe. Ou desglória, como diria pastor José Wellington. Só desglória. Só desglória. Eu espero estar falando para crentes espirituais nessa noite. Glória a Deus. Mas se existir, irmão, em nós alguma carnalidade, expurgue isso, viu? Expurgue. Expurgue porque não presta. É feio. É feio, né? É feio ser crente carnal, irmão. É feio demais. Não glorifica a Deus. Até os vizinhos sabem que é crente carnal. Aquele fala que é crente, mas nunca vi brigar, irmão. Briga até com o cachorro no meio da rua. Crente carnal. Nem vizinho aguenta. Nem vizinho aguenta. Então sejamos crentes espirituais. Produz o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a paz, o equilíbrio. Amém, meus santos? Maravilha. Estamos aí em Coríntios, capítulo 11. E vamos terminar no horário excelente, hein? Meu Deus. Primeira de Coríntios, capítulo 11. Vamos relembrar esse texto glorioso. Paulo é um dos homens que eu quero conversar lá no céu. Chegar para ele e falar, rapaz, que coisa tremenda que você deixou para nós lá, hein? Que coisa maravilhosa. Verso 23, vamos lembrar esse texto? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto em memória, ou fazei isso todas as vezes que beberdes, eu faço em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que... Tem gente que acha que tem que tomar a ceia do Senhor uma vez, outra, aqui, lá. Não, o Senhor está dizendo, através de Paulo, até que ele venha. Até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, por não discernir o corpo do Senhor, eu gosto sempre de enfocar isso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa para que não vos ajunteis para a condenação.
quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Todos digam amém. Vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, irmão. Pegue aí o seu kitzinho. Eu vou pegar aqui o meu, os nossos irmãos em casa. Glória a Deus. Estamos juntos, queridos. Não se assustem, não. Outro dia eu estava conversando com Paulo Henrique, lá na chácara. Quando ele soube que o pastor Silas estava com Covid, ele ficou muito triste, Silas. Chorou. Meu pai vai morrer. Eu disse, não, filho. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso. Vamos erguer assim, faça assim, ó. Isso. Só participa, irmão, membro da igreja, em comunhão com o Senhor, em comunhão com Deus, em comunhão com seu irmão, em comunhão com a igreja, batizado, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, por este momento, quando pudemos ouvir a orientação da tua santa palavra. Meu Deus, como é boa a tua palavra. Quando o Senhor abre o leque da revelação e nós compreendemos o que o Senhor falou, é tão maravilhoso. Nós podemos, Senhor, assimilar e nós podemos praticar a tua palavra. Guarda-nos, Senhor, de sermos crentes carnais. Senhor, tenha misericórdia, mas que a tua igreja seja composta de crentes espirituais, guiados, orientados, dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, nós temos na nossa mão, em nossas mãos neste momento, este pequeno pão, Senhor. Nós pedimos que o Senhor o abençoe e o consagre para que, a partir deste momento e para este momento, Senhor, passe a simbolizar o corpo de vosso santo Filho, que na cruz se ofereceu como pão vivo por nossas vidas e almas. Senhor, temos em nossas mãos este cálice contendo este suco da videira, este vinho. Pedimos que o Senhor o consagre, para que neste momento, Senhor, passe a simbolizar o sangue de vosso Filho Jesus, derramado naquele altar cruento, naquela cruz do Calvário, por nossas vidas. Ó Senhor, consagra, para que nós possamos juntos, com alegria, participar em comunhão, dando glória ao teu nome, Senhor, com gratidão nas nossas almas. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de vosso Filho Jesus, nosso Senhor e Mestre. Amém, amém. Todos digam amém? Tome assento, com muita tranquilidade, abra, participe do pãozinho, pensando em Jesus, irmão, não pense em outra coisa. Vamos pensar em Jesus. Glória a Deus.
Graças a Deus. Diga glória a Deus, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Pastor Silas, querido, agradeça ao Senhor por este culto abençoado. Estou saindo daqui abençoado pela palavra, abençoado pela comunhão, abençoado por poder rever os irmãos com saúde. Graças a Deus. Se algum irmão aí manifestar algum sintoma gripal ou algo parecido, fique em casa, querido, tá bom? O nosso jargão não é fique em casa, mas eu estou dizendo, né? Fique em casa, se cuide, tome um chá, né? Tome um chá. O chá é o seguinte, Silas: cebola roxa, alho, limão, gengibre, só coisa boa, né? Esquenta tudo e toma. Tomem bastante vitamina C. Os que puderem, tomem vitamina D. Vitamina D, irmão, tem de graça, viu? É só sair no sol, quando tiver. Deus dá vitamina D para todo mundo. É só o sol aparecer, saia lá, irmão, e fique de cara para ele assim, glória a Deus. É vitamina D pura, purinha. Sopa de fubá, estão falando aqui, o fubazinho, né? Aquele que o papagaio come, Silas, quando é pequenininho, fubazinho. É assim, querido, é assim, né? Os irmãos que puderem se vacinar, ninguém é obrigado, claro, né? Só o Estado pode obrigar, de certa forma, aspas, né? Mas vacinem-se, tá bom? Vacinem-se. E acima de tudo, irmão, acima de tudo, confiança em Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está com a sua família. Glória a Deus. Acorde dizendo isso, irmão. Bota o pé no chão. O Senhor dos Exércitos está conosco. Vá para o ponto de ônibus, o Senhor dos Exércitos está conosco. Tome o ônibus, o metrô, o monotrilho igual o Gabrielzinho. O Senhor dos Exércitos está conosco. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Entende? E vamos deixar, irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré assentado no trono, vamos deixar qualquer carnalidade. Pensa. Eu sou durão. Não vai chegar a lugar nenhum sendo durão, seu durão. Ou durona. Não chega, irmão. Chega, nem no céu chega. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha, Jesus. E encontrareis descanso para as vossas almas. Sai, a inquietação sai. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ponto. Tá certo? Então deixa a carnalidade, irmão, deixa. Leia de novo, 1 aos Coríntios, capítulo 3, leia de novo. Veja aí o perfil da turma lá. Porque o Paulo escreveu, deu um trabalho tremendo. Imagina, irmão, que o Paulo, ele não queria escrever isso, ele falou, eu queria conversar com vocês de outra forma, mas vocês ainda são carnais, parece menino, imaturo, é briga daqui, é facção dali, eu gosto mais daquele do que daquela, e eu querendo falar com vocês como pessoas espirituais, mas vocês ainda são meninos. Aí ele escreve isso. O Espírito Santo, vai, Paulo, escreve porque vai ser pregado lá no Parque Novo Oratório, vai ser pregado. Deus abençoe a igreja. O meu amor, o meu respeito, o meu carinho por todos os meus irmãos. Amanhã nos encontramos, permitindo Deus. Amém. Pastor Silas. Amém. Vamos orar, então, agradecendo a Deus por mais um ensinamento da palavra de Deus. Que nós possamos meditar nisso. Não seja crente carnal.
Também não seja crente natural, que não entende nada. Seja um crente espiritual. Ele discerne bem tudo. Às vezes, não é entendido, mas não se preocupe. Deus te entende. Deus entende o crente espiritual. Deus entende a cada um de nós. Então, seja um crente espiritual. Esta é a mensagem de Deus que foi ministrada aqui para nós. Porque o carnal vai ficar aqui. O natural vai ficar aqui. Mas o espiritual participará da eclésia, da assembleia, sairemos para fora, só não vai herdar o reino de Deus o que for carnal, mas quem for espiritual vai sair daqui. É isso que nós ouvimos nesta noite. Vamos agradecer a Deus. Amanhã, escola bíblica, como vocês já sabem, e culto à noite. Deus, bendito e maravilhoso, Senhor, te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade, por este momento, ó Deus querido, que o Senhor nos concedeu estarmos aqui na tua presença, louvando o teu nome e também ouvindo e aprendendo do Senhor através da tua palavra. Meu Deus querido, que cada um dos teus filhos possa se esforçar, ó Deus bendito, para gastar o tempo na tua casa e na tua presença, que ninguém aqui esteja perdendo tempo, Senhor, mas que possamos gastar o nosso tempo. Ó Deus bendito, abençoa estas ovelhas, leva, Senhor, a cada um dos teus filhos em paz para os seus lares, que eles sejam, ó Deus querido, transformados de glória em glória, como nos diz a tua palavra, que esta noite seja uma noite de paz, que esta noite seja uma noite tranquila, que esta noite seja uma noite em que possamos refletir na tua palavra, Senhor, e nos esforçar para ser crentes melhores para a glória do teu nome. Ó Deus, renova a cada um dos teus filhos, dá a eles expectativas, ó Deus bendito, novas, que são geradas, ó Deus bendito, aos pés do Senhor na oração. Abençoa cada um dos teus filhos, ó Deus, que cada um dos teus possa estar amanhã aqui pela manhã com vigor na escola bíblica, no culto à noite, adorando e bendizendo o nome do Senhor, e que estejamos com ouvidos atentos, ó Pai, para ouvir o soar da tua trombeta. Meu Senhor, assim eu oro pela tua igreja e agradeço desde já, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Feche os teus olhos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos irmãos aqui e em casa. E todos juntos vamos dizer amém. Deus abençoe. Dá um toque lá para os irmãos em casa. Paz do Senhor Jesus.